Boa noite, gente. Tudo bem? Pessoal de casa, boa noite. Não ficou bem claro ali, mas o capítulo, a terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais, e a terceira lei que os Espíritos ali colocaram como forma de ir nos orientando acerca da nossa existência. Daí é importante que a gente sempre vá analisando com muita calma, com muita compreensão essas mensagens que os Espíritos nos trouxeram. Como vocês viram lá, eles definiram o trabalho como toda e qualquer ação que seja de utilidade, tanto para nós quanto para o nosso próximo. Vimos lá que desde os 10 mandamentos está estabelecido um dia que o Senhor descansou e que deveria ser dedicado também ao nosso descanso. Vimos lá o Emmanuel dizendo para nós, no livro Consolador, que esse dia é imprescindível para que nós pudéssemos descansar a nossa mente, desenvolver o nosso intelecto, dedicar um pouco de tempo às necessidades da alma, pois que a maioria do nosso tempo nós ficamos de prontidão atendendo a necessidade do corpo. Então nós precisamos desenvolver essa nossa proposta de entendermos que nós precisamos conquistar os bens da alma, que são os únicos que nós vamos conduzir daqui para o mundo espiritual, sem o qual não haverá como conseguirmos um progresso, que nós vamos ver posteriormente, um pouco mais à frente, assim que nós terminarmos esse capítulo. Muito bem. Assim sendo, nós tínhamos parado, nós vamos partir hoje para 682, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Nós vimos que sim, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. E, infelizmente, o nosso repouso, na maioria das vezes, é dedicado a ações que são até nocivas ao corpo, onde a gente se deleita nos prazeres do corpo. Existem 3 impedimentos que ocorrem conosco, nós precisamos vencer, tá, pessoal? São das necessidades do corpo, os apetites do corpo, comer, beber e a energia sexual, que é motivo da nossa decadência moral, pois que ao tentar satisfazê-los de todas as formas, tudo aquilo que a gente se esforça durante a semana para conquistar em termos de remuneração e tal, acaba sendo perdido nesse prazer do corpo e em prejuízo ao espírito, à alma, que nós deveríamos zelar por ela. Então, ao invés de dedicar o tempo a essa reflexão, a uma atividade mais nobre, infelizmente, a gente acaba se entregando, se contrapondo a isso. Na pergunta 683, qual o limite do trabalho? O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Não é que nós não precisemos do repouso, precisamos. Qual que é o limite do trabalho? O das forças do homem. Graças a Deus, tecnologicamente hoje nós desenvolvemos muito na agricultura e muitas atividades perigosas em que o nosso intelecto promoveu equipamentos e máquinas que podem substituir um homem. Então havia tantas atividades aí que acabavam prejudicando e adoecendo o corpo, que hoje não se faz mais necessário em vista dessa tecnologia que foi desenvolvida e que traz um certo conforto para nós. Então, cada país, cada civilização vai criando aí, se adaptando às suas condições. Existe país hoje que você trabalha 30 horas por semana, outros 40, outros 44, outros caras têm que trabalhar 12 horas por dia, durante 6 dias ou 7 dias por semana. Então, aos poucos, nós vamos nos adaptando a essa questão das forças físicas e entregando mais um homem às condições dele poder se interagir mais com o mundo espiritual, no culto das suas atividades, da sua crença e da sua fé. Aqui na 684, é uma pergunta interessante, que ele diz assim: que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porquanto assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então, é uma das piores ações que os Espíritos estão nos revelando aqui. E ele nos manda aí na 273, nós vamos lá buscar
lembrar, vocês já passaram por essa questão, é lá no Mundo Espírita, né, na segunda parte do livro, o que fala essa pergunta 273. Então ela diz assim, da vida espírita, é a parte que está lá, e ele diz assim, será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos, poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infringiu aos seus semelhantes. Significa isso dizer que, enquanto corpo, nós temos uma raça definida. Enquanto espírito, não há. Por que não há, Renato? Porque nós vamos reencarnar segundo a nossa necessidade e a nossa responsabilidade que tenhamos infringido. Me fez lembrar do Emmanuel, para quem já leu 2000 anos atrás, depois 50 anos depois. 2000 anos, senador romano, um dos homens mais poderosos de Roma. 50 anos depois, volta o Emmanuel na condição de escravo. Então isso demonstra para nós claramente que nós, enquanto espíritos, ao retornarmos no mundo espiritual, fazemos as escolhas segundo a necessidade que temos de reparar erro, de aprimorar as nossas tendências, más tendências, dentro de um corpo, de uma civilização que vá de encontro a essas necessidades que nós temos. Ninguém infringe a lei de Deus. Por isso que nós temos que estar atentos, e eu sempre chamo a atenção. Pessoal, vamos ficar atentos àquilo que o Evangelho nos chama a atenção, porque sem o Evangelho não há equação como se fechar. Ela não fecha, alguns problemas não serão solucionados, e nós vamos ver isso aqui na pergunta subsequente. Continuando. Que em certa época exerceu o mando, pode em nova existência ter que obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posições influentes, para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Então, há duas situações bem claras, é onde eu falo, né? Tomemos cuidado com determinadas leis que ficamos defendendo por aí. Porque eu posso vir na condição de ser um infrator daquela lei, e aí eu vou sofrer muito. Se o Evangelho não entra como forma que a gente sabe que tem que ser, para poder ajudar os irmãos no seu crescimento moral e espiritual como nós mesmos, se nós aprovamos determinadas coisas sociais, gente, nós estamos preparando um futuro que pode ser um futuro meio complicado para a gente. Eu digo isso aqui porque nós somos espíritas, nós admitimos a reencarnação, não temos dúvida quanto a isso, então nós precisamos trabalhar para que a nossa sociedade crie leis que sejam de acordo do propósito que o Evangelho tem para nós. Corrigir, sim, mas não impondo determinadas situações que nada vai ajudar ao nosso irmão que, infelizmente, né, cometeu algum erro, cometeu algum delito. 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado senão de acordo com as suas forças. Na 685A, então o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei da caridade. Né? Então a gente tem que criar um sistema que possa beneficiar disso. Mas existe uma coisa que nos deixa meio rebelado. Daquele que é jovem, quanto está nas forças da sua, não tem obrigação de trabalhar, não quer saber de se comprometer em nada, e na hora que envelhece, vai repousar às custas da sociedade. E às vezes isso deixa as pessoas revoltadas, né? Nós temos essa tendência. Eu digo até, se nós não odiamos ninguém por ser pessoa, nós odiamos as pessoas pelo que elas fazem ou pelas ideias que elas alimentam. Então, se eu sou cruzeirense e o outro é atleticano, e numa briga, um avançando contra o outro, antes de agredir, ele não pergunta para aquela pessoa se ele é um trabalhador, se ele é um pai de família, se ele é uma pessoa honesta, não. É pelo aquilo que ele odeia nele que ele está se expondo. Uma cor, um determinado escudo, é isso que ele odeia, e é isso que ele vai atacar, e aí ele ataca as pessoas. Então nós temos esse defeito. Mas não se perturbem, porque o que infringir a lei, seja no sentido que for,
haverá um retorno para ele, não tem como nós escaparmos dessa lei divina. Então, o que nós temos que fazer como cristão é cumpramos o nosso dever. Fazemos acontecer a coisa de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Porque não há lei mais eficiente do que a lei divina, que a tudo vê, a tudo acompanha, e todos os nossos erros são analisados, porque nós próprios somos delatores, né? Não precisa ninguém nos delatar, está na nossa consciência, está na nossa memória, quais foram as nossas intenções, por que fizemos isso, por que fizemos aquilo. Então não nos rebelemos, trabalhamos sempre atendendo às necessidades daquele que precisa. Aí ele fala, não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho, encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Esse equilíbrio, porém, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências do as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, o controle do equilíbrio entre a produção e o consumo. Ela estava até se referindo ali agora recentemente, chegará um momento que nós não vamos precisar de trabalhar. Mas nós sabemos hoje, sabe gente, que o tanto de alimento que é produzido no mundo não era para ninguém passar fome. Não era necessário ninguém passar fome no mundo. Tecnologia aí, as terras produzindo, mas infelizmente o que entra numa dessas intermitências é a ganância do homem em ganhar dinheiro, em se enriquecer. A gente vê aí que quando falta algum produto, igual ano passado, retrasado, nas enchentes lá de São Paulo, estava vendendo água a R$30, 500 ml de água. Então as pessoas, de forma gananciosa, vão gerar e continuar gerando esse desequilíbrio, que é a ordem do universo. Para vocês terem uma ideia, já viram que a justiça é representada sempre por aquela balança, uma mulher segurando a balança, uma venda nos olhos e uma espada na outra mão. Aquilo significa a ordem, o equilíbrio e a harmonia do universo. A balança significa isso. Qualquer coisa que fizermos que essa balança pender para um lado, nós estamos criando uma situação de desarmonia. É aí onde entra a nossa responsabilidade nesse processo todo. Então, se eu der um grito muito alto aqui, vai agredir o ouvido de vocês. Vocês vão se sentir um pouco agredidos com isso. Então, a gente tem que ter em tudo, nós devemos manter a ordem, a disciplina, o equilíbrio e a harmonia que está no universo. E quanto às nossas ações, só o Evangelho é que nos dá a condição de exercê-lo, e assim, então, nós vamos manter tudo dentro desse equilíbrio. Aquela deusa, aquela mulher que representa, é uma deusa egípcia, chamada Maat. Então, ela ficava com aquela espada, porque todos os excessos ela cortava fora. É ali onde as pessoas eram punidas, né? A pena de avestruz num lado da balança, e evidentemente chegava no mundo espiritual ali e media suas ações, suas virtudes, seus defeitos, e para onde a balança pendesse, aí o indivíduo seria punido. Então nós vamos ter cuidado com isso, né? Há um elemento que se não costuma fazer, pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Aristóteles dizia que a política é a ciência mais importante que nós temos na sociedade. Ok? Porque é através dela que nós vamos viver a nossa vida. Ser educado, vamos viver a economia, a ciência, em tudo. Ela é uma das ciências mais importantes da nossa existência. E nela está a ciência econômica, que tenta acabar com a pobreza para colocar o equilíbrio na sociedade e evitar a miséria. No entanto, aqui se fala nas intermitências e na maneira de correr para reparar qualquer tipo de desequilíbrio, não poderá ser alcançado se não conduzirmos dentro do processo do elemento da educação. Não educação intelectual, mas educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Que hábitos são esses? Nós precisamos pensar. Onde buscá-los, nós precisamos pensar. Qual o principal e qual aquele que de fato vai nos trazer essa condição, é que nós vamos precisar de pensar.
E daí é onde nós falamos, sem o Evangelho não fecha a equação. Ou nós acreditamos no Evangelho de Jesus, pessoal, ou então nós vamos continuar perdidos nessa nossa busca. Parece que Judas nos deu um exemplo e parece que a gente ainda não atentou para esse detalhe. O exemplo de Judas envolver em política e criar aquela situação toda que ele fez, que gerou a perseguição de Jesus e tudo mais, foi um exemplo deixado por todos nós. O Evangelho em primeiro lugar, em todas as ações nossas. E nós temos que conduzirmos dentro dessa equação, dessa educação moral a que ele se refere aqui. Que é os hábitos que nós vamos adquirir de viver bem, de trazer a virtude e os bens espirituais para que possamos, assim, promover uma sociedade mais justa. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que aí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordens e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Então, a gente tem que parar, pensar, nós estávamos conversando ainda há pouco ali, sobre a questão da nossa juventude aqui no Brasil, que anda totalmente perdida. Adquirindo maus hábitos, irresponsabilidade, falta de compromisso. Infelizmente, se a gente olha aqui para dentro, a gente não vê uma quantidade de jovens, porque há uma tendência muito grande do afastamento da condição religiosa, como se isso fosse um mal, um câncer, que pudesse contaminar toda essa juventude. E nós precisamos trabalhar atentamente para podermos conquistar esse espaço que é devido a todos. A religião é uma natureza do ser humano. A gente não vai discutir os princípios nem nada, porque tudo vem no seu tempo. O Espiritismo vem no tempo certo para nos dar a condição necessária para atendermos a lei do trabalho, trabalharmos com dignidade. Se somos servicientes, trabalhamos com consciência e compromisso. Se somos patrões ou se somos aquele na hierarquia que mandamos, tenhamos a mesma consciência de responsabilidade e compromisso. Pois que aquilo que eu crio para o meu é exatamente aquilo que eu vou receber lá na frente. Sendo que dizia o seguinte, que o homem que pratica o mal bebe a maior parte do veneno que ele produz. Então, a gente parando para pensar, nós precisamos agir com coerência, E a coerência é exatamente buscar o Evangelho que nós estamos necessitando. Paramos por aqui e acabou esse capítulo, essa terceira parte. Só para terminar, a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Este é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, a desordem e a imprevidência são duas chagas que nós precisamos, só a educação consegue reparar, a educação moral. Terminamos aqui. Muito obrigado, até semana que vem. A nossa irmã entra agora com o Evangelho, para acalmar os nossos corações, o nosso grito de justiça, Para que nós compreendamos melhor o Evangelho de Jesus e possamos seguir em frente.